Uma das melhores franquias de todos os tempos se chama Blade Runner. Eu sei, é uma franquia com poucas obras. Acredito que no total são 3 produções, 2 filmes e uma série animada chamada Blade Runner Black Lotus. Blade Runner 1, de 1982, é considerado um clássico cult. Na época foi mal compreendido pelo público geral e não fez sucesso. Com toda certeza, não recebeu o apreço da crítica que merecia. O diretor responsável por esse projeto se chama Ridley Scott. Ele tem alguns filmes medíocres na carreira, porém é um dos principais diretores de todos os tempos, responsável por clássicos atemporais, como Gladiador e Alien, o Oitavo Passageiro. Mas Blade Runner é uma obra singular, baseada em um livro da década de 60 chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. O filme mostra um futuro cada vez mais palpável para nós, uma sociedade tecnificada, tecnocrática e deprimente, dominada por empresas e interesses comerciais. O primeiro filme se passa na Califórnia, Los Angeles, durante o ano de 2019, e a continuação também se passa em Los Angeles, só que durante o ano de 2049. Cada vez mais estamos sendo bombardeados por propagandas e campanhas publicitárias em todos os cantos, seja no metrô, seja na TV ou até mesmo em lives do YouTube. Os comerciais são cada vez mais constantes e ininterruptos. Além disso, tendo em vista o mercado brasileiro, surgiu uma nova moda, popularizada nos últimos 2 anos, graças ao aval dos nossos queridos políticos e parlamentares brasileiros, as bets. No contexto nacional, as casas de aposta agora estão por toda parte, seja nos podcasts, seja na TV, seja no YouTube. As apostas agora fazem parte da rotina do brasileiro comum. Estudos mostram que produtos básicos disponíveis nos mercados, como papel higiênico, por exemplo, estão sendo menos consumidos pela população geral, graças ao advento das famigeradas bets. Uma coisa bem característica do futuro distópico proposto em Blade Runner é o fato de que a realidade dos habitantes dos grandes centros urbanos foi contaminada por campanhas publicitárias intermináveis que se apoderam dos espaços públicos por meio de hologramas gigantescos. Não me levem a mal, sou uma pessoa de direita e certamente apoio o sistema capitalista liberal. Entretanto, o capitalismo não é um modelo de produção essencialmente santo, já que sua origem remonta ao imaginário humano. Logo, por ser um sistema ligado a este mundo, ele também é, de certa forma, corrompido pelo pecado. E à medida que a maldade do homem cresce, os excessos da produção capitalista se tornam cada vez mais evidentes. Pessoal, já estamos na última hora. O Messias irá retornar em breve, mas tendo a acreditar que antes que a segunda vinda aconteça, experimentaremos evoluções tecnológicas que afetarão o estilo de vida das grandes metrópoles globais. Isso não é mais teoria da conspiração. O transhumanismo é algo cada vez mais defendido pela elite acadêmica naturalista. Nesse momento, você deve estar se perguntando: o que é isso? Basicamente, é um movimento intelectual e cultural que defende o uso da ciência e das tecnologias emergentes, como biotecnologia e inteligência artificial, para aprimorar as capacidades físicas, cognitivas e emocionais humanas, buscando superar os limites biológicos como o envelhecimento, o sofrimento e até a morte. Vivemos em um período no qual o ser humano, no alto de sua ignorância e soberba, acredita ser capaz de superar todas as mazelas sociais por meio do progresso da tecnologia e da suposta ciência. Não há nada de novo debaixo do sol. A razão antropocêntrica, isto é, que coloca o homem no centro da razão e do universo, não é algo novo. O primeiro movimento da humanidade em prol dos seus interesses egocêntricos arrogantes se deu no Jardim do Éden. Eva foi enganada pela serpente, que ao decorrer do seu discurso ofertou e provocou um misto de sentimentos da natureza humana que, quando deturpados, geram atrocidades, a curiosidade e a ambição. Tanto Adão quanto sua parceira consumiram o fruto proibido, extraído da árvore do conhecimento do bem e do mal, que em tese faria o homem alcançar a imortalidade, se tornando assim equivalente ao próprio Criador. Adão e Eva consumiram o fruto pensando que assim alcançariam um dos mais sombrios desejos da humanidade, a autossuficiência absoluta.
Para eles, a bondade de Deus não era o suficiente. Eles queriam mais, queriam desfrutar de uma suposta liberdade desprendida das regras e leis impostas pelo Senhor. Ao longo da história, a elite acadêmica humana reverberou um pensamento semelhante, de que a religião era apenas um obstáculo arcaico diante da prosperidade e progresso futuro. Curiosamente, no século XX, apelidado por muitos de Era da Razão, as sociedades humanas experimentaram as piores atrocidades cometidas em toda a história. Dentro de um intervalo de pouco mais de 50 anos, o homem lúcido, pós-iluminismo, liberto das amarras do moralismo cristão, foi capaz de provocar os seguintes eventos: o Holocausto Alemão, Holodomor e a Grande Fome da China, entre os anos de 1959 e 1961. Todos estes eventos compartilham uma semelhança intrínseca: o desprezo às verdades da Bíblia, tratada como um livro qualquer, repleto de fábulas e leis absurdas. Ao longo das primeiras décadas do século XX, grandes estudiosos e professores dos mais renomados centros acadêmicos europeus defenderam que a sociedade só progrediria por meio da razão desassociada da religião de Cristo. Tais pensadores estavam profundamente enganados. Eles antecederam os piores conflitos armados em toda a história da humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando o homem para de enxergar o seu semelhante como imagem e semelhança de Deus, a vida se torna banal, fútil, desprezível, e esse sentimento está explicitamente presente em Blade Runner. No universo distópico dessa obra, os seres humanos parecem terem se esquecido da existência do mundo espiritual e assim alcançaram o tão almejado sonho darwinista, o materialismo prático. Os cidadãos das grandes metrópoles de Blade Runner, cercados por hologramas chamativos e propagandas excessivas, parecem viver apenas em razão daquilo que pode ser consumido, experimentado tacitamente. O vazio do homem é tão grande que os androides, seres sintéticos e artificiais, passam a contemplar com maior vigor a beleza e sentido da vida. Quando nos colocamos no centro da existência, estamos fadados a um futuro vazio, sem sentido, absurdo. Mas nós, cristãos, conforme as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que todas as ideologias humanas, tudo aquilo que pode ser comprado, passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.